Você sabia que a ansiedade pode ser uma verdadeira prisão para a alma? A sensação de estar sobrecarregado, de não conseguir respirar ou encontrar paz, parece dominar todos os seus pensamentos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você não está sozinho nessa luta. Neste vídeo, eu vou te mostrar como a força de Deus pode ser a chave para superar a ansiedade e a preocupação constante que atormentam a sua vida. Você pode encontrar a paz que tanto deseja e o melhor, a vitória já está ao seu alcance. Fique comigo, porque o que você vai aprender aqui vai transformar a forma como você encara seus desafios. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo muito simples, mas que fará toda a diferença. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Ao fazer isso, você não apenas nos ajuda a espalhar a palavra de Deus, mas também fortalece a sua própria caminhada de fé. Vamos juntos nessa jornada, fortalecendo a nossa confiança em Deus. Agora, vamos voltar ao tema e descobrir como a paz de Deus pode ser a resposta para a ansiedade. Você já se sentiu como se a ansiedade estivesse tomando conta de todos os seus pensamentos? Como se não conseguisse parar de se preocupar, mesmo sabendo que isso não resolve nada? A sensação de estar em um ciclo constante de medo e incerteza pode ser esmagadora e muitas vezes parece que não há saída. É como se as preocupações não tivessem fim e a paz estivesse cada vez mais distante. Eu sei o quanto é difícil lidar com isso. Talvez você já tenha se encontrado em momentos de desespero, onde as preocupações parecem maiores do que as soluções. Às vezes, o estresse do dia a dia, as expectativas que colocamos sobre nós mesmos e até os desafios que enfrentamos na vida parecem querer nos consumir. E muitas vezes nossa primeira reação é tentar resolver tudo sozinhos, buscar soluções em nossas próprias forças. Mas sabemos no fundo que isso só nos leva a mais ansiedade. A boa notícia, porém, é que você não está sozinho nessa luta. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, tem um plano para você. Um plano de paz, confiança e superação. Ele nunca nos deixa enfrentar nossas batalhas sem sua ajuda. E isso inclui a batalha contra a ansiedade. É natural nos sentirmos ansiosos diante das dificuldades da vida. A Bíblia reconhece isso, mas também nos ensina que Deus é nossa fonte de paz. Ele nos diz em Filipenses 4, 6, 7: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essas palavras são poderosas, não são? A Bíblia nos ensina a entregar as nossas preocupações a Deus, em oração, e a confiar que Ele tomará conta. Em vez de tentarmos controlar tudo, somos convidados a descansar em sua paz, que vai além da nossa compreensão humana. Eu sei que, quando estamos aflitos, pode parecer difícil confiar totalmente em Deus. A ansiedade nos faz querer controlar cada detalhe, planejar tudo com antecedência e nos preocupar com cada possível cenário. Mas o que Deus nos oferece é algo que vai além do que podemos imaginar. Sua paz que guarda nossos corações e mentes. Ele quer nos ensinar a descansar nele, a lançar sobre ele todas as nossas preocupações, porque ele se importa conosco. A ansiedade, então, não precisa dominar a sua vida. Deus nos oferece a força para superá-la. Quando estamos fracos, Ele é nossa força. Quando estamos cansados, Ele nos dá descanso. E essa confiança não se baseia apenas em palavras bonitas, mas em uma experiência real de fé e entrega a Deus. No vídeo de hoje, vamos explorar como a fé em Deus pode nos ajudar a superar a ansiedade. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre como confiar em Deus, como entregar as nossas preocupações a Ele e como podemos experimentar sua paz. Você não precisa enfrentar a ansiedade sozinho. Vamos juntos, com fé, aprender como vencer essa batalha com a força de Deus. O que a Bíblia diz sobre a ansiedade? A Bíblia é clara quando fala sobre a ansiedade e nos dá uma direção importante sobre como lidar com ela. Em momentos de medo e incerteza, é natural procurarmos respostas. Quando as preocupações parecem se acumular e não conseguimos encontrar descanso,
Deus nos chama a confiar nele e entregar nossas ansiedades em suas mãos. Em Mateus 6, 25 e 34, Jesus nos fala diretamente sobre a ansiedade. Ele diz: "Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E quem de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura?" Essas palavras de Jesus são poderosas. Ele nos ensina que a ansiedade, embora natural, não muda nada. Ela não resolve os nossos problemas, nem nos ajuda a avançar. Ao contrário, a ansiedade nos aprisiona e nos tira a paz, nos impedindo de viver com confiança e serenidade. Em vez de nos preocuparmos, Jesus nos ensina a olhar para as aves do céu. Elas não se preocupam com o futuro, mas confiam que Deus as alimentará. E assim como as aves, somos convidados a confiar em Deus, entregando nossas preocupações a Ele. Deus é o nosso provedor e Ele cuida de nós com o mesmo zelo com que cuida das suas criaturas. Somos ainda mais valiosos para Ele, e por isso, Ele nos chama a descansar nele, a confiar que Ele nos dará o que precisamos, tanto no físico quanto no espiritual. A ansiedade, então, muitas vezes nasce da nossa tendência de querer controlar tudo, de querer resolver tudo por conta própria. A Bíblia nos ensina que o controle não está em nossas mãos, mas nas mãos de Deus. Quando nos entregamos a Ele, é como se colocássemos nossas preocupações nas suas mãos e deixássemos que Ele faça o que só Ele pode fazer, nos trazer paz e solução. Além disso, o versículo em Filipenses 4, 6, 7 nos lembra que não precisamos andar ansiosos por nada. A ansiedade nos leva a focar no que não podemos controlar, mas a confiança em Deus nos leva a entregar tudo a Ele em oração e súplica. A oração é um ato de entrega, onde colocamos nossos medos e inseguranças diante de Deus, confiando que Ele ouvirá nossas orações e responderá conforme sua vontade. A promessa feita neste versículo é maravilhosa. "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Quando entregamos nossas preocupações a Deus em oração, Ele nos oferece sua paz. Uma paz que vai além da nossa compreensão humana. Esta paz guarda nossos corações e mentes, afastando o medo e a ansiedade. É importante lembrar que confiar em Deus não significa que nunca mais vamos sentir ansiedade, mas sim que, quando ela surgir, podemos voltar a Ele, entregando nossos temores e buscando sua paz. A oração e a confiança em Deus se tornam nossa força para enfrentar os desafios da vida. Você percebe como a Bíblia é clara ao nos ensinar que a solução para a ansiedade é confiar em Deus? Quando colocamos nossa fé nele, entregamos o controle e aceitamos sua paz. Isso não significa que os problemas desaparecerão, mas significa que, com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer situação com confiança e tranquilidade. Como as pessoas da Bíblia lidaram com a ansiedade? Quando olhamos para a Bíblia, encontramos diversas histórias de pessoas que enfrentaram momentos de grande ansiedade, mas que confiaram em Deus para superar suas dificuldades. Suas histórias nos ensinam poderosos princípios sobre como lidar com a ansiedade e encontrar a paz em Deus, mesmo nos momentos mais desafiadores. Um exemplo claro disso é a história de Ana, que viveu um período de grande aflição por não poder ter filhos. Ela era estéril, e sua dor era intensificada pela zombaria e pelos desprezos de Penina, sua rival. Ana estava profundamente angustiada, e a ansiedade a consumia. Mas o que ela fez quando a dor e a preocupação a afligiram? Em 1 Samuel 1, 10, 11, lemos que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana não tentou resolver seu problema por conta própria. Ela não buscou alívio em coisas externas ou tentou controlar a situação sozinha. Em vez disso, ela se entregou a Deus em oração, com um coração quebrantado e cheio de fé. Ela fez um voto ao Senhor, pedindo que, se Deus lhe desse um filho, ela o dedicaria ao serviço dele.
A resposta de Ana nos ensina que, mesmo quando nos sentimos sem esperança, podemos levar nossas ansiedades a Deus. Ela não apenas orou, mas também confiou que Deus ouviria e responderia de acordo com sua vontade. E o Senhor ouviu sua oração. Ana teve um filho, Samuel, que se tornou um grande líder espiritual em Israel. A sua história é um exemplo claro de que Deus não nos abandona nos momentos de dor e que Ele tem um propósito para nossas vidas, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Outro exemplo significativo vem de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que passou por muitos momentos de aflição. Quando Davi fugiu de Saul e se viu cercado por seus inimigos, ele enfrentou grande medo e ansiedade. Mas, ao invés de se desesperar, Davi buscou consolo e orientação em Deus. Em Salmo 34:4, Davi compartilha sua experiência. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Aqui, Davi nos ensina uma lição poderosa sobre como lidar com a ansiedade. Ele buscou ao Senhor em oração, e ao fazer isso, Deus lhe deu a paz que ele precisava. Mesmo em tempos de perseguição, Davi encontrou refúgio na presença de Deus, lembrando-se de que, mesmo em meio aos seus medos, ele não estava sozinho. Em 2 Coríntios 1:3-4, o apóstolo Paulo fala sobre o consolo que recebemos de Deus em tempos de aflição, e como esse consolo é um presente que podemos compartilhar com os outros. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Assim, como Davi, Paulo também encontrou consolo em Deus. E ele nos ensina que a ansiedade não precisa ser enfrentada sozinhos. Deus está sempre presente para nos consolar e nos dar a força necessária para seguir em frente. O exemplo de Jesus também é central para entendermos como devemos lidar com a ansiedade. Durante o seu ministério, Jesus enfrentou pressões enormes e momentos de grande angústia. No jardim do Getsêmani, antes de sua crucificação, Jesus sentiu a dor e a ansiedade de carregar o peso dos pecados do mundo sobre si. Ele orou intensamente dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Mesmo em sua aflição, Jesus entregou sua vontade nas mãos de Deus, confiando no plano divino. Esse momento de oração no Getsêmani é um exemplo profundo de como podemos enfrentar nossa ansiedade. Em vez de tentar controlar tudo, devemos nos submeter à vontade de Deus, sabendo que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Como Jesus, podemos buscar ao Senhor em oração e confiar que Ele nos dará força para suportar qualquer desafio. Essas histórias de Ana, Davi, Paulo e Jesus nos mostram que, embora a ansiedade seja uma experiência comum e natural, a resposta espiritual é a confiança em Deus. Em vez de sermos consumidos pelo medo, podemos buscar refúgio na oração, confiando que Deus nos escutará e nos dará a paz que excede todo entendimento. Como superar a ansiedade com a força de Deus? Agora que exploramos exemplos poderosos de como as pessoas da Bíblia lidaram com a ansiedade, é essencial entender como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas diárias. Superar a ansiedade não é algo que acontece da noite para o dia, mas com a ajuda de Deus podemos encontrar a paz que precisamos para enfrentar as preocupações e os medos que nos afligem. 1. Confiança em Deus. O primeiro passo para superar a ansiedade é depositar nossa confiança em Deus. Sabemos que Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele tem o controle total de nossas vidas. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, podemos confiar que Ele tem um propósito maior. Em Provérbios 3:5-6, somos lembrados: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o, e Ele endireitará as suas veredas. Esse versículo nos ensina que nossa confiança não deve estar em nossas próprias habilidades ou compreensão limitada, mas em Deus,
que é todo-poderoso e conhece o nosso futuro. Ao confiarmos plenamente em Deus, encontramos alívio para a ansiedade, pois sabemos que Ele está cuidando de nós. A oração regular. Oração é uma ferramenta poderosa para combater a ansiedade. Em Filipenses 4, 6, 7, a Bíblia nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando sentimos a ansiedade crescendo em nosso coração, é importante parar e orar. A oração nos ajuda a lembrar que não estamos sozinhos e que Deus está ouvindo nossas aflições. Ao orarmos, entregamos nossos medos e preocupações a Ele, permitindo que Sua paz envolva nosso ser. Não se trata apenas de pedir ajuda, mas também de expressar nossa gratidão por tudo o que Ele já fez por nós. Meditação na Palavra de Deus. Outro passo importante é meditar na Palavra de Deus. A Bíblia é cheia de promessas de paz, consolo e encorajamento. Quando estamos ansiosos, devemos buscar as Escrituras para nos lembrar de quem Deus é e do que Ele prometeu fazer em nossas vidas. Versículos como Isaías 41:10, que diz: não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortaleço e o ajudo. Eu o sustento com a minha mão direita vitoriosa. Podem nos trazer grande conforto. A meditação nas Escrituras não apenas nos traz paz, mas também nos fortalece espiritualmente. Ela nos lembra de que, mesmo nas tempestades da vida, Deus está conosco, pronto para nos sustentar e nos dar a vitória. Se você está enfrentando ansiedade, comece a memorizar versículos que falam sobre a paz de Deus. Isso será uma poderosa ferramenta para enfrentar os momentos difíceis. Buscar comunhão com outros cristãos. A solidão pode aumentar a ansiedade. Quando enfrentamos problemas, é fácil nos isolarmos e tentarmos lidar com tudo sozinhos. No entanto, a Bíblia nos ensina a importância da comunhão com outros cristãos. Em Hebreus 10, 24, 25, lemos: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas advertindo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ao estarmos em comunhão com outros cristãos, podemos receber apoio, orações e encorajamento para enfrentar a ansiedade. Participar de um grupo de oração, ir à igreja e compartilhar nossos desafios com amigos que compartilham a fé pode ser uma grande fonte de força e conforto. Deus nos chama para vivermos em comunidade, e essa comunidade pode ser um refúgio seguro quando estamos sobrecarregados. Entregar o problema nas mãos de Deus. Por fim, é fundamental aprender a entregar nosso problema nas mãos de Deus. Jesus nos diz em Mateus 11, 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quando nos sentimos ansiosos e sobrecarregados, Jesus nos convida a lançar nossas preocupações sobre Ele. Ele é o único capaz de nos dar descanso verdadeiro. Ao entregarmos nossas preocupações a Deus, não significa que vamos simplesmente ignorar o problema. Mas ao entregá-lo, reconhecemos que Ele é mais poderoso do que qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Isso nos dá a liberdade de viver com mais paz, sabendo que estamos nas mãos de um Deus que cuida de nós. Esses passos práticos: confiar em Deus, orar regularmente, meditar nas Escrituras, buscar comunhão com outros cristãos e entregar nossas preocupações nas mãos de Deus, são maneiras eficazes de superar a ansiedade com a força de Deus. Lembre-se de que Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos ajudar. Quando tomamos esses passos com fé, Ele nos dará a paz que precisamos para viver em vitória, apesar das dificuldades que enfrentamos, superando a ansiedade com a força de Deus. Ao longo deste vídeo, exploramos como a ansiedade, uma batalha comum enfrentada por muitas pessoas, pode ser superada com a força de Deus. Em cada passo que damos, devemos lembrar que, como filhos amados de Deus, não estamos sozinhos nas nossas lutas. Ele prometeu nos ajudar, e essa promessa nunca falha. A solução para a ansiedade está em confiar plenamente em Deus
e buscar a sua paz, que é maior do que qualquer preocupação ou medo que possamos ter. Recapitulando os pontos que discutimos, vimos como confiar em Deus de todo o coração e como isso nos dá alívio imediato. Quando entregamos nossas preocupações a Ele, nos libertamos do fardo de tentar controlar tudo sozinhos. Em vez de ficar ansiosos e sobrecarregados, podemos descansar na certeza de que Deus está trabalhando ao nosso favor. Vimos também como a oração é uma chave poderosa para dissipar a ansiedade. Em Filipenses 4:6-7, a Bíblia nos ensina a apresentar a Deus nossos medos e ansiedades por meio da oração, com um coração grato. Essa prática não só nos ajuda a buscar a paz de Deus, mas também nos dá a oportunidade de refletir sobre suas promessas e perceber a sua presença constante em nossas vidas. Além disso, exploramos a importância de meditar na palavra de Deus. Ao nos concentrarmos nas Escrituras, encontramos um refúgio seguro e um lembrete diário de que Deus é fiel. Ele nunca nos abandonará, e Ele é maior do que qualquer preocupação que possamos ter. Versículos como Isaías 41:10 nos asseguram de que, mesmo nas situações mais desafiadoras, Ele nos sustenta com sua mão forte e vitoriosa. A busca por comunhão com outros cristãos também foi um ponto-chave. Em momentos de ansiedade, o apoio da comunidade cristã é essencial. Deus nos criou para vivermos em união, orando uns pelos outros, compartilhando as cargas e buscando juntos a paz que vem de Cristo. A oração coletiva e a comunhão com irmãos e irmãs na fé têm o poder de fortalecer nossa esperança e nos ajudar a superar os momentos difíceis. Por último, aprendemos que entregar nosso problema nas mãos de Deus é um ato de fé fundamental. Quando Jesus diz em Mateus 11:28, para virmos a Ele com nossos fardos, Ele não apenas nos oferece descanso, mas também nos ensina que a verdadeira paz vem da confiança total em sua capacidade de cuidar de nós. Entregar nossas preocupações a Deus não é sinal de fraqueza, mas de coragem e confiança em seu poder. Agora, ao concluir este vídeo, quero encorajar você a aplicar esses princípios em sua vida. Se você está lutando contra a ansiedade, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você, pronto para te ajudar a superar qualquer obstáculo. Dê a Ele o controle e permita que a paz dele preencha seu coração e sua mente. Ao longo dos dias, continue confiando em Deus, orando regularmente, meditando nas Escrituras e buscando a comunhão com outros cristãos. Não deixe que a ansiedade te domine. A Bíblia nos promete que a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz está disponível para você hoje. Lembre-se de que a ansiedade não define quem você é. Você é filho de Deus e a sua força pode te ajudar a vencer qualquer preocupação. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e Ele está no controle de tudo. Deixe-me orar por você neste momento. Senhor, te agradecemos pela sua paz que excede todo entendimento. Pedimos em nome de Jesus que a sua paz toque cada coração que está assistindo a este vídeo, que as ansiedades sejam dissipadas e que todos sintam o seu amor e conforto. Sabemos que a ansiedade não tem poder sobre nós, porque a nossa confiança está em Ti. Senhor, fortalece-nos, ajuda-nos a confiar em Ti em cada momento e a entregar a Ti as nossas preocupações. Que a sua paz seja nossa herança. Amém. Agora, quero convidar você a deixar um comentário abaixo com a sua afirmação de fé. Escreva uma palavra de vitória que você deseja declarar sobre a sua vida, porque Deus tem grandes coisas para você. Que sua confiança em Deus cresça e que Ele continue a te abençoar abundantemente. Se este vídeo falou ao seu coração, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com aqueles que também precisam dessa mensagem de esperança. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos como este, que te ajudam a fortalecer sua fé e vencer os desafios da vida. E, antes de sair, quero convidar você a escrever nos comentários uma palavra de vitória que você está declarando sobre sua vida. Lembre-se, a fé que você declara tem poder. Se você conhece alguém que está passando por dificuldades com ansiedade, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Deus tem a resposta que ela precisa. Muito obrigado por assistir e lembre-se, com Deus, a vitória é certa.
Que Ele te abençoe abundantemente.